Olá! Agora você vai aprender como utilizar o Focus de maneira simples e produtiva. O Focus é um gerenciador de tarefas que vai ajudar você e o seu time a executar o trabalho sem se sentir sobrecarregado. Nosso foco é motivação, então nós queremos que você continue usando o sistema de uma maneira simples e fácil. Em qualquer ambiente de trabalho, você precisa planejar o que vai ser feito e a parte difícil justamente é conseguir fazer tudo isso que foi planejado. Veja como o Focus pode te ajudar. Nos outros vídeos da ajuda, você pode ver com maior detalhe cada uma dessas funcionalidades que nós vamos falar a seguir. E lembre-se que essas etapas não são obrigatórias. O Focus permite trabalhar de acordo com a sua necessidade, mas a gente recomenda que você, com o tempo, utilize pelo menos essas funcionalidades que vão ser descritas aqui. No planejamento, a primeira coisa a ser feita é a criação de uma lista. Nas listas, você agrupa as tarefas para organizar o seu trabalho. Você pode criar uma lista simples, que é somente um conjunto de atividades a serem executadas, ou você pode marcar a opção de projeto dentro da lista. Quer dizer que essa lista ela tem um fim, que são diversas atividades que vão ser executadas, concluídas, e você vai chegar ao fim do projeto. Você vai arquivar essa lista e começar um novo projeto. Depois da lista criada, a próxima etapa é adicionar os seguidores dessas listas. Os seguidores vão ter acesso completo a essa lista, ou seja, pessoas que estão envolvidas no trabalho ou no projeto executado devem ter acesso às listas para poder fazer o trabalho em equipe. Depois de definidas as equipes de cada uma das listas, você vai começar a criar os seus primeiros jobs. Os jobs são as atividades que devem ser concluídas em cada projeto ou em cada lista de rotina que você criou. Os jobs eles podem ser subdivididos. Então, você pode aproveitar essa funcionalidade para criar atividades de maior duração, jobs de maior duração, e definir subetapas durante a execução. Então, você planeja uma atividade, no momento da execução você quebra ela em atividades menores que vão ser os subjobs. Mas nada impede que você já crie um job de pequena duração. Você vai fazer como ficar mais confortável, dependendo do projeto que você está trabalhando, do processo, ou da atividade que você está desenvolvendo. Muitas pessoas preferem começar com jobs de pequena duração, mas pela nossa experiência, você criando um job grande e subdividindo ele, você vai ser mais produtivo. Depois que os jobs foram criados, você pode fazer a programação da sua semana. Você faz essa programação enviando os jobs para o Upweek. Normalmente, esse planejamento ele é feito com toda a equipe ou por um responsável pela equipe. Uma vez por semana, você coloca as atividades que devem ser concluídas durante essa semana no Upweek. Então você pode pegar qualquer atividade de uma lista que foi criada, de um projeto que foi criado, ou mesmo de uma atividade que não está em nenhuma lista e enviar para o Upweek. É muito simples, é só aperta um botão no job e essa atividade está no Upweek. Como é uma programação de um prazo um pouco maior, na programação da semana, a gente achou mais produtivo enviar somente jobs para o Upweek. Então se você tem um job que está subdividido em etapas, você não pode mandar uma subetapa dessa para o seu planejamento da semana. Então essa é só uma funcionalidade extra do Focus, você não precisa utilizá-la, mas ela ajuda muito, porque a semana é uma unidade de tempo muito boa para você poder medir o que foi feito, ele tem um percentual de execução, e replanejar caso alguma atividade não tenha sido feita, ou caso todas as atividades sejam feitas antes, você joga um job novo no seu Upweek, e é uma maneira muito ágil e produtiva de trabalhar. Com a definição do Upweek, você finaliza essa etapa de planejamento e aí parte para a etapa de execução. A primeira coisa a ser feita na etapa de execução é a criação de subjobs, que também é uma etapa que ela é opcional. Ela ajuda bastante, mas você pode trabalhar somente no nível dos jobs, não tem problema nenhum. Normalmente, essa etapa de criação de subjobs ela é feita por quem vai executar o trabalho. Então, durante a programação semanal que foi feita ali junto com a liderança, normalmente, você vai programar quais são as atividades de uma duração um pouco maior que vão ser feitas durante a semana. Na hora da execução, a pessoa que vai executar, ela vai quebrar essa atividade em subjobs para poder agilizar o trabalho. É opcional, mas ajuda. Na próxima etapa, você pode definir datas para os jobs. Isso não é obrigatório, mas ajuda também, principalmente para pessoas que têm um perfil de controle maior. Porque o Focus ele trabalha muito bem com você enviando as atividades para o UpNext, para o Upweek, a gente vai falar um pouco mais sobre isso depois, sem a definição de datas. Mas se você tiver programado quais datas cada uma das atividades tem que ser feita, você pode colocar isso aí em cada um dos jobs ou dos subjobs. E se a atividade não for concluída dentro do prazo, ela vai ficar vermelha e você vai poder ver facilmente que existe um atraso naquela atividade. E outra coisa interessante é que se essa data for alterada,
você vai poder ver na timeline do job, que é uma funcionalidade que nós vamos falar a seguir. Então, qualquer alteração de data fica registrada também dentro do Focus. A próxima etapa é a seleção dos jobs do dia. Da mesma maneira que a gente programa a semana no UpWeek, a gente tem o UpNext, que é a programação do dia. Você pode enviar qualquer job ou qualquer subjob para o UpNext. Entretanto, se o job ele tiver várias subatividades, você não vai enviar o job pai, o job com a atividade global. Você vai enviar as subatividades, já que são atividades de pequena duração que vão ser executadas durante o dia. Um outro ponto interessante é que se você colocar uma data para um job no futuro, no dia que essa data chegar, ele automaticamente vai ser enviado para o UpNext. Então, o UpNext é aquele local que você vai olhar ao longo do seu dia o que eu tenho para fazer hoje, a programação do que eu tenho que fazer. Então ele é muito utilizado e na parte dos pontos que nós vamos falar no próximo vídeo, você vai ver que executando 5 atividades, 5 jobs no dia, você bate a sua meta. E a última etapa da execução é justamente a conclusão dos jobs, ou seja, cada vez que você terminar um job, você vai marcar ele como concluído. Você vai ver que ele vai ficar verde, bem visual, para marcar que um job foi concluído. E ele fica na parte de baixo da lista ou do projeto para ficar bem fácil de ver aquilo que foi concluído. E ele fica separado em concluído no dia, concluído na semana, concluído nos últimos 30 dias, para poder facilitar o acompanhamento do projeto. E lembrando que se você tem um job grande com subetapas, a partir do momento que você concluir essas subetapas, todas as etapas concluídas, a etapa pai também fica concluída. A partir de todo esse ciclo, você vai diariamente executar jobs, vai criar subjobs, vai mandar para o UpNext. Essa é uma etapa que você faz no dia a dia. Você pode também criar jobs novos, né? Se você não programou todos os jobs da semana, nada impede você criar novos jobs no dia a dia. E semanalmente você vai programar a semana, né, que pode ser a criação dos jobs e depois a programação da semana, ou se você já criou vários jobs, se você já tem um projeto todo planejado, você pode simplesmente pegar as atividades que estão planejadas para a semana e jogar para o UpWeek. Então é um ciclo que funciona dessa maneira, uma maneira muito simples. Você não precisa de trabalhar com todas essas etapas inicialmente, mas vai ficar bem bacana se você trabalhar dessa maneira. Um dos grandes diferenciais do Focus é a maneira que você acompanha tanto o planejamento quanto a execução do trabalho. Uma maneira simples de acompanhar listas do tipo projeto e o UpWeek é o percentual de conclusão. Você consegue ver facilmente no menu lateral quantos por cento de cada uma dessas listas já foi concluída, ou de um job que tem subetapas, quantos por cento dessas etapas já foram concluídas. Bem simples, não tem muito o que falar, mas ajuda bastante. Outro ponto muito forte é o chat de discussões. Dentro de cada um dos jobs, você pode colocar ali comentários de uma maneira muito simples. Você simplesmente entra, coloca um comentário, as pessoas vão respondendo. Então você pode utilizar o chat de discussões para poder pedir um status sobre uma atividade. Se a atividade está atrasada, você pode perguntar o que está acontecendo. Você pode colocar ali um comentário quando você executou uma tarefa. Você pode colocar um comentário se você tem algum impedimento para um job. É uma maneira muito ágil e fácil de fazer discussões e elas ficam registradas dentro do job. Isso é que é interessante para acompanhamento futuro. E a timeline é um registro de todos os eventos dessas listas que você está acompanhando. Então, quando um job é criado, quando existe um comentário novo, uma mudança de data, conclusão de um job, quando o job foi priorizado, né, foi enviado para o UpNext, foi cancelado, todos esses eventos eles ficam na timeline do seu projeto e você pode ver facilmente. Então, se você entrar na timeline de uma lista, você vai ver só eventos relacionados a essa lista, você pode ver a timeline só do job ou você pode ver a timeline de todos os jobs, de tudo que está relacionado ao seu trabalho, você vê num lugar só. Mas como são muitos eventos que acontecem ao longo do dia, a gente tem as notificações que você vai receber uma notificação somente quando um job for concluído ou quando tiver uma mensagem nova sobre um job que você está seguindo. Essa foi uma visão geral sobre o Focus e nos próximos vídeos da ajuda você vai ter uma visão mais detalhada sobre como executar cada uma dessas etapas que nós falamos aqui hoje. Muito obrigado!